Olá a todos, bem-vindo ao canal Essencial. Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema, um assunto que está ganhando força nas redes sociais, está ganhando força na sociedade, que é uma proposta de emenda constitucional que prevê o fim da escala 6x1 no trabalho. Então, a escala vigente é a possibilidade da pessoa trabalhar 6 dias na semana e folgar um dia de folga. E está se discutindo a alteração disso para 4 dias de trabalho e 3 de folga. E aqui no canal Essencial nós vamos discutir sobre a influência do trabalho na saúde mental dos indivíduos, na saúde mental do trabalhador, e como essa alteração vai ou não influenciar nessa saúde mental. Então é importante a gente discutir sobre isso, porque as pessoas estão caminhando muito por uma questão econômica, de produtividade, e eu acho que o trabalho tem muito a ver com a questão mental e de saúde mental do indivíduo. Então vamos falar hoje nesse vídeo sobre a relação entre o trabalho e a saúde mental das pessoas. Bem, então, como eu falei, nós vamos falar um pouco da relação do trabalho com a questão de saúde mental do trabalhador e o que isso tem a ver com essa nova proposta de emenda constitucional para alterar a escala 6x1 para uma escala 4x3 e a redução, né, da jornada de trabalho. Mas antes disso, não esquece de fazer todo o ritual aí do YouTube, né, dar o like, se inscrever no canal se está inscrito, compartilhar o vídeo, fazer um comentário aqui dos vídeos, né? Eu agradeço as pessoas que fazem os comentários, né? Entram em contato, falam um pouco do vídeo, dão sugestões. É muito importante também compartilhar para divulgar o canal aí para mais pessoas e a gente conseguir fortalecer o canal e o nosso trabalho. Mas vamos falar sobre então essa questão do trabalho com a questão mental. Vamos falar do Brasil, né? O trabalho tem uma questão mundial, né? Como ele se desenvolve, qual é a relação das pessoas quando o assunto é trabalho. No Brasil, o trabalho sempre foi ligado à exploração de pessoas, a gente não pode negar isso, né? O Brasil teve como base da produção, né? do próprio desenvolvimento produtivo do Brasil, a base durante muito tempo foi a escravidão primeiro dos índios, depois a escravidão dos negros que foram escravizados, que, né, foram trazidos da África, eles foram escravizados, depois da exploração da mão de obra dos imigrantes, né, que vieram lá da Alemanha, da Itália, da Europa, né, vieram também explorados de lá e buscando uma nova possibilidade de vida no Brasil, e também foram explorados. Então, a relação do Brasil com o trabalho sempre foi de muita exploração, e até eu posso falar um caso aqui que demonstra muito isso, né? No início do século XX, quando começaram a ter essas greves, né? com a imigração e os imigrantes não aceitaram as imposições do trabalho que tinham como cultura o trabalho escravista. Então, os proprietários, né, das terras, os proprietários dos canaviais, né, que era uma das produções no Brasil, depois das fazendas de café, eles queriam introduzir aquele sistema de trabalho aos imigrantes, e eles tiveram um embate com relação a isso, começaram as greves, e um presidente nosso, Washington Luiz, ele falou certa vez, né, uma frase atribuída a ele, não sei se é verdade, que o trabalho era uma questão de polícia, porque na verdade tinha que se reprimir esses indivíduos que não queriam trabalhar. Então o trabalho sempre teve essa questão muito conturbada no Brasil, com muita exploração, com muita repressão. Teve uma mudança significativa, né, com o Getúlio Vargas, com toda a implantação da CLT, das leis trabalhistas, da carteira de trabalho e de tudo que deu uma base ao trabalhador, e que vem até hoje
teve algumas transformações, mas vem até hoje. Então é importante a gente perceber que o trabalho, a relação do trabalho com o brasileiro sempre foi de muita exploração. E o empresário, ele sempre viu no brasileiro, né, no trabalhador brasileiro, a possibilidade de explorar para ter um ganho, um benefício de uma forma elevada. Então é importante a gente perceber isso. E o trabalho sempre foi considerado no Brasil como uma forma, pela elite, como uma forma não nobre de viver, e para o trabalhador sempre uma relação muito de desgaste. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Primeiro, por que a gente trabalha? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, né? Muitas pessoas elas colocam a questão do trabalho apenas como a possibilidade de ter um recurso para viver, algumas até para sobreviver. E também faz uma pergunta, né? Por que as pessoas contratam as outras? Será que é para uma questão solidária, uma questão para ajudar, ou como um objetivo apenas com a exploração do trabalho daquele indivíduo, ter a possibilidade de ganhar, de lucrar e crescer, né? E se manter naquele lugar social. Então essa pergunta é muito importante para a gente chegar à questão da influência do trabalho na saúde mental dos indivíduos. Outra pergunta que tem que ser feita, né? O que é o trabalho, né? Eu desenvolver uma atividade. A questão do trabalho é muito complexa, tá? Ela não está só presa ao lugar de eu produzir alguma coisa, ou realizar uma tarefa e receber um valor no final. Tem muito a ver com o valor, o valor do trabalho. Então é uma questão muito complexa e tem uma literatura muito vasta sobre isso. Eu acho que é importante a gente se aproximar dessa literatura para entender a questão do trabalho e também entender qual é a influência dessa atividade na nossa vida, na nossa saúde mental. Né? Porque tem a ver também com a vocação, né? Como é que eu me realizo fazendo uma tarefa? Eu devo me realizar fazendo uma tarefa? Não devo? Isso é besteira? Também outra pergunta tem que ser feita para a gente entender a influência do trabalho na saúde mental do indivíduo. Então, assim, se eu trabalho e o objetivo do trabalho é me proporcionar uma vida que eu possa aproveitar as coisas da vida, aproveitar a companhia de pessoas, aproveitar lugares, aproveitar satisfações. Uma pessoa trabalhar 6 dias e folgar um é uma questão que nós temos que pensar. Como é que essa pessoa vai ter a possibilidade de aproveitar a sua vida? Estou falando de saúde mental, tá, gente? Se ela trabalha 6 dias e folga um. Né? Tem lugares que trabalham, que funcionam todos os dias. E eu acho, né, e aí vem toda a questão, né, que se fizer isso, vai ter desemprego, vai aumentar os preços, as empresas vão quebrar, as empresas vão parar de funcionar nos dias que poderiam funcionar, nos sábados e domingos. Isso aí também tem que ser pensado. Eu acho que isso não acontecerá porque a empresa, a economia se adapta. Esse burburinho, essa movimentação contra essa alteração tem a ver com a tendência do empresariado brasileiro, do capitalismo brasileiro não evoluir, né? O empresariado brasileiro, o capitalismo brasileiro, ele está muito acomodado nesse movimento de ganhar sem fazer muitas mudanças. Então, quando se propõe uma mudança, e tem a ver, inclusive, né, eu falei da escravidão, né, como o Brasil foi base, a produção brasileira foi base, por muito tempo, tendo base como a escravidão. Quando se tinha um movimento libertário para libertar os escravos, tinham pessoas falando que se libertassem os escravos, o Brasil ia virar um caos, que a economia do Brasil não ia se manter. E todas as mudanças que foram acontecendo em relação ao trabalho, sempre surgia esse pensamento, essas pessoas falando que o mundo ia acabar, né, que o Brasil ia acabar no dia seguinte. Isso não aconteceu. Mas voltando à questão aqui da relação da saúde mental com o trabalho, você aí, né, com certeza todas as pessoas que eu estou falando agora são trabalhadoras, são pessoas que têm a sua função, que exercem uma atividade. Muitas vivem essa escala 6x1, outras não, né? Porque tem algumas categorias que a legislação já tem uma legislação própria para a sua categoria.
e acabam não se enquadrando nisso, mas a grande maioria do brasileiro vive nessa escala 6x1, trabalha 6 dias e folga 1. E aí a relação da saúde mental, né? Porque se a nossa vida, né, o ser humano, ele está aqui, né? Qual é a proposta do ser humano no mundo? Não é aproveitar a sua vida, a relação com as pessoas, o próprio mundo, o próprio planeta, todas as possibilidades que ele pode nos trazer? E se eu trabalho de uma forma contínua, sem nenhum tipo de folga, ou uma folga apenas, como é que essa relação ela consegue se adequar? Como é que eu consigo viver plenamente minha vida se minha vida ela está atrelada unicamente a uma atividade que é o trabalho? E aí vem a questão da saúde mental. Porque a saúde mental tem a ver com a possibilidade de você experienciar, né? Você ter a experiência com questões e atividades que te tragam prazer, que tragam satisfação, que tragam relaxamento, que diminua a tensão emocional, a tensão psicológica em você. Se você vive uma realidade de trabalho contínua, onde um dia de folga, e esse dia de folga você está exausto, e apenas descansa o seu físico e não realiza uma higiene mental, e no dia seguinte do seu descanso você tem que retornar àquela atividade estressante, a saúde mental é comprometida nesta realidade. Então, os brasileiros e brasileiras que trabalham, a sua saúde mental e emocional vive sempre transitando no fio da navalha. Muitas pessoas elas são conduzidas, são arrastadas para a ansiedade, para a depressão, para o síndrome do pânico, para todos esses distúrbios emocionais e psicológicos, porque elas vivem uma realidade sem descanso, sem possibilidade de ter contato com toda a plenitude da sua vida. Porque o trabalho ele pode fazer parte de um lugar da sua vida, mas ele não pode preencher toda a totalidade, né? Toda a extensão da sua vida. E é isso que acontece nessa escala 6x1. Então eu acho muito pertinente essa discussão. Eu não vou entrar na questão econômica e nada desse tipo. Eu quero discutir com vocês, eu quero que vocês reflitam se essa redução ela não favorece a questão mental e emocional de cada trabalhador, tá? E que, independente das questões econômicas, se a razão de viver do indivíduo é uma integração, um equilíbrio entre ele e todas as questões que estão à sua volta, né? A sua família, os seus prazeres, a própria natureza, as próprias possibilidades do planeta, se também é isso na sua vida, é isso que traz o seu equilíbrio emocional e mental, é incompatível uma pessoa, né, se pensarmos dessa forma, trabalhar 6 dias e folgar apenas 1. A gente vai naturalizando essa realidade e a gente não consegue refletir. Então é muito bom que alguém tenha colocado essa proposta em discussão. Vamos discutir, mas não vamos discutir apenas nos apegando a questões econômicas e financeiras. Porque se as pessoas se apegarem apenas a questões econômicas e financeiras, nós estamos esquecendo qual é a verdadeira finalidade do ser humano aqui no planeta. Qual é a verdadeira finalidade do indivíduo com relação a ele mesmo e às pessoas que ele convive. Porque se a gente pensar de uma forma fria, levando em consideração as questões econômicas, a gente ignora o ser humano como um ser humano e a gente vê esses indivíduos que vão trabalhar apenas como engrenagens numa máquina. E não podemos fazer assim, né? Mais uma vez, estou conversando com vocês relacionado às questões de saúde mental. Se a gente ignora a saúde mental dos indivíduos, a gente não terá pessoas para trabalhar. É claro que hoje em dia, né, principalmente no Brasil, com essa massa de pessoas em subempregos, pessoas desempregadas,
quem contrata não está muito preocupado com isso, né? Com a saúde mental do indivíduo, porque se um indivíduo fica doente e ele tira essa pessoa, ele demite essa pessoa, existirão 10 pessoas na fila para entrar. Ele pensa dessa forma. Então, o ser humano passa a ser apenas uma peça de reposição. E não é. Então, o que eu queria discutir com vocês, que essa discussão da mudança, né, da alteração da escala 6x1 para uma escala 4x3, eu acho que é muito pertinente quando a gente pensa a questão da saúde mental dos indivíduos. Os indivíduos têm que ter a possibilidade de trabalhar e de conquistar o seu sustento, mas também a possibilidade de poder, né, aproveitar todas as possibilidades que a vida pode trazer. Então, assim, essa é uma reflexão muito importante. Então, eu bato palma para as pessoas que estão... É uma deputada, né, que está fazendo essa... anunciou essa PEC, né, colheu as assinaturas. Eu acho que até tem as assinaturas mínimas para a Câmara dos Deputados discutir sobre isso, mas é importante que a sociedade também discuta e cada um que é um trabalhador também reflita sobre a possibilidade de como é que isso influencia não só na questão financeira, mas na sua questão mental. Tá? E acho que a grande mobilização ela vai influenciar na decisão desses parlamentares e influenciar também na questão econômica. Porque se a gente se submete, né, se a gente permite que o sistema, né, se é que a gente pode chamar dessa forma, ele conduza de uma forma insensível a vida dos seres humanos, a gente perde essa característica de ser humano e passa a ser apenas um objeto, um instrumento, uma peça nessa engrenagem. A gente não pode permitir isso. Então, eu como psicólogo, eu acho que é muito importante a gente ver a relação entre o trabalho e a saúde mental e colocar em evidência a saúde mental para que a conquista, a manutenção dela seja importante e possa fazer as pessoas perceberem que o trabalho ele não é unicamente a maneira da pessoa se relacionar com as coisas e com a vida. O trabalho é mais uma maneira de a gente fazer isso, mas existem outras. Mas se você só dedica o seu tempo para o trabalho, você acaba perdendo as possibilidades de entrar em contato com as outras possibilidades relacionadas à vida e à interação das pessoas. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. É muito importante discutir sobre isso. Eu acho que esse assunto deveria e deve crescer e tomar toda a discussão social para que a gente possa, além de pensar nas questões econômicas, também pensar na saúde mental do trabalhador e das suas possibilidades com relação a ele, a vida e às pessoas que ele se relaciona. Ok? Então, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo e fiquem em paz.